Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, muito boa noite. O Ministério da Saúde reduz período de isolamento para pacientes com Covid-19 assintomáticos. A tragédia em Capitólio, os 10 mortos em desmoronamento de rochas são identificados. Todos estavam na mesma embarcação, eram familiares e amigos. Em Minas Gerais, mais problemas por causa da chuva. Moradores de algumas cidades do centro-oeste do estado são retirados de casa pelo risco de rompimento de barragem. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a data da chegada do primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Ainda neste mês, mais de 4 milhões de doses do imunizante devem ser entregues. As primeiras vacinas para crianças começam a chegar ao Brasil já nesta quinta-feira. Em nota, a Pfizer confirmou a vinda do primeiro lote com mais de 1.200.000 doses. O governo ainda não oficializou a data para o início da vacinação dessa faixa etária, mas a expectativa é começar a distribuir as doses já no dia seguinte. A farmacêutica americana também confirmou a distribuição antecipada de 600.000 doses de vacinas para o público infantil, o que aumentou o número de imunizantes entregues neste mês. O antiviral da Pfizer para crianças é diferente do que vem sendo aplicado em adultos. Ele possui apenas 1/3 do insumo normal e o frasco vem na cor laranja. A vacinação para crianças foi aprovada pela Anvisa no último dia 16 de dezembro. Hoje, o Ministério da Saúde também anunciou que vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a liberação do autoteste para o diagnóstico da Covid-19. Mais cedo, em conversa com jornalistas, o ministro Marcelo Queiroga falou que o governo federal tem se empenhado em aumentar a testagem, diante do aumento do número de casos pela variante Ômicron. O Ministério da Saúde tem ampliado o apoio a estados e municípios. No sábado eu anunciei que só no mês de janeiro nós vamos distribuir 40 milhões de testes rápidos de antígeno, 14 milhões desses testes nos próximos 15 dias, e é necessário que tenhamos novamente o empenho dos municípios, que na ponta é que atende os brasileiros, para fazer essa testagem na atenção primária e esses resultados serem enviados para o Ministério da Saúde, para que tenhamos uma visão da evolução da pandemia. O governo reduziu de 10 para 7 dias a quarentena de infectados sem sintomas da Covid. Para isso, os pacientes não podem apresentar mais quadros respiratórios da doença nem febre nas últimas 24 horas. Essa mudança, que foi anunciada agora à noite pelo Ministério da Saúde, prevê que a pessoa pode fazer um teste depois de 5 dias do início dos sintomas. Se o resultado for negativo, pode sair do isolamento desde que siga as medidas de segurança com o uso de máscaras, né? Agora, caso o paciente assintomático apresente teste positivo no 5º dia, o isolamento deve continuar até o 10º dia. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.636.000 pessoas se recuperaram da doença, 302 mil estão infectadas. E desde o início da pandemia, mais de 620 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E agora os dados atualizados da vacinação aqui no Brasil. No nosso telão a gente tem alguns números aqui. 161.773.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 75,84% da população. 144.723.000 tomaram já segunda dose, são quase 68%, e mais de 30 milhões, ou seja, 14,2%, tomaram a dose de reforço. No total, 336.823.500 doses foram aplicadas no Brasil. Veja agora os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. São Paulo aparece com 78,96%. E o Piauí com 75,10% e Minas Gerais com 72,62%. Com o aumento de casos de Covid-19 e gripe influenza, as companhias aéreas cancelaram centenas de voos pelo país. As empresas precisam resolver diariamente os crescentes casos de afastamento do trabalho.
Nesta segunda-feira, 2 voos da Latam que sairiam para Buenos Aires foram cancelados. 4 partidas para outros destinos também não aconteceram. As companhias aéreas estão orientando os funcionários que, caso tenham algum sintoma das doenças, não venham ao local de trabalho, procurem socorro médico. O objetivo é evitar que os casos de contaminação se multipliquem nas tripulações. Outra preocupação é evitar que os aviões sirvam de carona para o transporte do vírus. As 3 maiores companhias aéreas se manifestaram por notas. A Azul disse que houve um aumento nas dispensas médicas entre os tripulantes. Mais de 90% das operações da companhia funcionam normalmente. Alguns voos foram reprogramados e os clientes estão sendo notificados. A Latam informou que os cancelamentos atingiram 1% dos voos domésticos e internacionais. A companhia orienta o passageiro a conferir o status do voo no site da empresa. Já a Gol informou que houve aumento de casos positivos entre colaboradores, mas até o momento nenhum voo foi cancelado. E no Rio de Janeiro, as filas nas unidades de saúde em busca da vacina contra a Covid deram lugar agora à procura por testes para detectar a doença. Esse centro de testagem mal foi inaugurado e a fila já está assim. Este é um dos 9 pontos que o governo abriu na capital e na Baixada Fluminense para testar a população. O agendamento é online. Estou aqui porque estou com os sintomas mesmo, dor de garganta, dei febre, estou com dor de cabeça, dor no corpo. E aonde eu trabalho, a maioria da minha equipe está testando positivo. Gabriela está com a garganta doendo e dor no corpo. Veio até aqui para tirar a dúvida e descobriu que está com Covid. Seu resultado deu positivo, deu reagente. A senhora pode agora ficar em isolamento, por favor, por 7 dias. E todos os contactantes da sua família podem entrar no site da Secretaria Estadual e estar agendando também para fazer o teste. A filha dela também testou positivo. O marido é o único que não está com a doença. Ela começou a apresentar um sintoma ou outro, a gente começou a tomar cuidado dentro de casa para evitar realmente o contágio, né? Os centros de testagens são uma das estratégias do governo para conter o avanço da doença, que por causa da variante Ômicron voltou a registrar alta de novos casos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, só neste final de semana, mais de 3.000 pessoas por dia testaram positivo para a Covid-19. A testagem ela é fundamental. No momento em que você descobre, né, que a pessoa está infectada, você afasta, isola ela das outras pessoas. Isso vai, inclusive, fazer aquilo que a gente falava no começo da pandemia, achatar a curva. Então, se hoje você tem uma previsão de ter 100 mil casos, em um mês você vai ter 100 mil casos em 2, 3 meses. Na cidade do Rio de Janeiro, as filas não são só para os testes. Os postos de saúde e hospitais da rede municipal também estão com muita procura. Com 95% da população com mais de 12 anos vacinada, os cariocas apresentam sintomas leves. A variante Ômicron se comporta de maneira diferente nas pessoas que estão vacinadas e das pessoas que não estão vacinadas. Nas pessoas vacinadas, é muito, muito raro você ter um caso grave de Covid-19. Nos não vacinados não é assim. Justamente por causa da alta procura de testes para detectar influenza e Covid-19, as fábricas de exames estão tendo que aumentar a capacidade de produção e entrega no Brasil. Júlia não imaginava que teria tanta dificuldade para encontrar um teste. Uns 3, 4 dias atrás eu comecei a ter os sintomas da gripe. E hoje eu recorri ao hospital, né, que eu tenho convênio. E chegando lá, foi uma longa demora, um longo período para conseguir fazer a ficha. E quando eu desci, né, para a sala da enfermagem para poder fazer os exames, me falaram que agora você não consegue mais fazer na hora. Você tem que agendar o exame pelo telefone. Como a agenda do hospital já estava lotada para os próximos dias, Júlia foi tentar também na rede pública. Para você conseguir fazer o exame, você tem que esperar praticamente 10 horas. Então isso é um absurdo. E aí, visando todos esses acontecimentos, eu decidi que eu vou agendar pela farmácia mesmo, né? Aquele que você tem que pagar. Até os testes pagos em farmácias e drogarias, que custam em torno de R$100, estão escassos.
A procura cresceu de dezembro para cá por conta do aumento no número de casos de gripe e da variante Ômicron no país. O exame, que antes era feito na hora, agora pode levar dias, a depender da disponibilidade de agendamento. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, em apenas uma semana houve uma explosão no número de testes positivos da Covid-19. No intervalo de 27 de dezembro a 2 de janeiro, o volume de casos quadruplicou em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, os fabricantes dos testes tiveram que correr com a produção para atender a demanda. Nós tivemos nos 10 primeiros dias de janeiro um aumento de demanda da ordem de 400%. Então, o que nós vendemos em 10 dias, comparado ao que nós vendemos nos meses anteriores, na média dos meses anteriores, aumentou 400%. Então, entendemos que esse movimento ainda deve perdurar no mês de janeiro e também no mês de fevereiro, e estamos fazendo todos os esforços para que a gente possa suprir o mercado nacional. Além de hospitais, unidades de saúde e do varejo farmacêutico, a demanda subiu em laboratórios e na procura por empresas preocupadas com a testagem de funcionários. Esse outro fabricante ampliou a equipe para triplicar a produção. Com o avanço dos casos de Covid e influenza no Brasil, já dobramos o nosso time de colaboradores. Estamos trabalhando em 2 turnos, saindo uma produção diária de 40 mil testes para 120 mil testes dia. E a Polícia Civil identificou os corpos das 10 vítimas da tragédia em Capitólio, no interior de Minas Gerais, quando uma rocha se desprendeu de um paredão e caiu sobre lanchas com turistas. Vamos então, ao vivo, a Belo Horizonte, falar com o nosso repórter Rodrigo Cabral, que atualiza todas as informações deste acidente. Boa noite para você, Cabral. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. A identificação dos 10 mortos nessa tragédia foi concluída hoje à tarde. Todas as vítimas estavam na lancha chamada Jesus, que foi diretamente atingida pela rocha gigantesca que se soltou do paredão de pedras lá em Capitólio. No sábado, cerca de 2 horas antes do desabamento, a Defesa Civil havia emitido alertas de chuvas intensas na região e de riscos para a cidade de Capitólio. E ainda não se sabe se existe alguma norma que impede a entrada de turistas nesse tipo de situação no local do acidente. A Marinha do Brasil havia informado que investigaria por que os passeios foram mantidos mesmo após os alertas, mas depois emitiu um comunicado dizendo que o espaço onde ocorreu o acidente está sob a jurisdição da Prefeitura de Capitólio. A Polícia Civil vai investigar. O último corpo identificado hoje foi de uma mulher do estado de São Paulo. Veja na reportagem. O último corpo identificado foi o da turista Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar, na Grande São Paulo. Ela estava na lancha com o namorado Giovanni Teixeira da Silva, de 37, e a filha Camila da Silva Machado, de 18 anos. Outras 7 pessoas que estavam na embarcação de nome Jesus morreram com o impacto. O deslizamento foi no último sábado por volta de 12h30 no Lago de Furnas. Em um dos vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que a rocha se desprende do cânion e atinge as lanchas. As embarcações levavam grupos de até 20 pessoas. Algumas foram arremessadas para o alto. Veja agora por outro ângulo. Passageiros que estavam em outra embarcação tentaram avisar sobre o deslizamento. Sai daí, gente! A Marielle estava com a família em uma lancha que passou próximo à cachoeira onde houve o desprendimento da rocha. Eles comemoravam o aniversário de 15 anos da irmã dela. E quando a gente estava ali tirando foto, todo mundo curtindo, todas as lanchas, todo mundo ouvindo som, começou a cair umas pedrinhas do lado, assim. Pouquinho, mas parece que aquilo ali pra gente era normal, aquelas pedrinhas ali caindo, todo mundo aproveitando, tá? Não estava chovendo essa hora, não estava chovendo lá. Pra gente era normal. E aí o nosso piloto foi um pouco pra frente, virou a lancha e foi pra cachoeira da esquerda. O susto veio quando eles estavam saindo de perto das cachoeiras. A sensação que dava era que tudo ia desmoronar em cima da gente.
Apesar do susto, todos que estavam na lancha saíram ilesos. O grupo ainda conseguiu resgatar 4 pessoas que estavam na água. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, uma tromba d'água na região pode ter feito com que as pedras deslizassem e caíssem de uma altura de mais de 5 metros. O geólogo e mestre em engenharia geotécnica, Romildo, reforça a ação constante e volumosa da água na queda do paredão e recomenda algumas ações para evitar novas tragédias. A recomendação é que a Defesa Civil, tanto municipal quanto estadual, possa fazer um trabalho agora de mapeamento geológico da superfície daqueles paredões, opção de monitoramento através de instrumentos e, posteriormente, a liberação de tratamentos através de contenção daqueles blocos e, dessa maneira, garantir a segurança das pessoas que transitam por aquela região. E além dessa tragédia em Capitólio, Minas Gerais sofre também com as fortes chuvas que atingem o estado e deixam um rastro de destruição e mortes. Segundo a Defesa Civil, 145 cidades já decretaram situação de emergência. Diversos municípios registram transbordamento de rios, inundações, deslizamentos de terra e desabamentos. As rodovias mineiras têm mais de 100 pontos de interdição. A BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e foi atingida pelo transbordamento do dique de uma mineradora no fim de semana, foi liberada hoje. Na Grande BH, várias cidades foram devastadas por enchentes. Vamos ver na reportagem. Em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, o Rio das Velhas atingiu uma altura de 10 metros acima do leito. 60% do município foi afetado pelos alagamentos. Casas ficaram submersas e milhares de moradores perderam tudo. Um dos atingidos é o prefeito da cidade. Hoje eu sinto na pele essas pessoas que estão passando por isso, tá? Porque eu sou um desabrigado, eu sou um desalojado também. Mais de 48 horas depois que a enchente começou, o rio ainda não voltou totalmente para o leito. Esta rua segue tomada pela água e quem mora do lado de lá continua ilhado. O deslocamento agora é feito assim, de barco, com o apoio do Corpo de Bombeiros. Segundo a prefeitura, o rio subiu tanto que atingiu partes mais altas da cidade, onde a água nunca chegou em outras enchentes. Dos 17 mil moradores, 9 mil estão desalojados e 2 mil desabrigados. Muitos estão em abrigos como este. Sabará é outra cidade da região metropolitana de Belo Horizonte que sofre com os alagamentos. Bombeiros usaram até bote para resgatar alguns moradores. Em Santa Luzia, também na Grande BH, 2 pontes ficaram interditadas. O Rio das Velhas, que corta a cidade, transbordou. De acordo com a Defesa Civil, ele subiu mais de 9 metros do leito e invadiu alguns bairros. 3 mulheres aparecem sendo levadas pela água. Apesar do susto, elas conseguiram se salvar. Em Rio Acima, próximo à capital mineira, um senhor foi resgatado pela PM depois que o carro em que ele estava foi arrastado pela correnteza. Quem são vocês, cara? Polícia, vocês salvaram a minha vida. Bombeiros contaram com a ajuda de botes e até um jet ski para salvar pessoas que ficaram ilhadas em Betim, na Grande BH. Em Belo Horizonte, um muro de arrimo cedeu e atingiu uma casa, matando uma mulher que dormia no quarto. No bairro Buritis, região oeste, vizinhos registraram o momento que parte de um prédio começou a desmoronar. É possível ouvir os vidros das janelas se quebrando. A parte de trás do edifício veio abaixo. Os moradores tiveram que deixar o imóvel às pressas. Após uma vistoria da Defesa Civil, os apartamentos foram liberados. No interior do estado, a situação também é desesperadora, com diversas cidades debaixo d'água, como Mutum e Pará de Minas. E a chuva também deixou algumas estradas interditadas. No Alto Paranaíba, uma cratera engoliu uma ambulância na LMG 743, próxima à cidade de Carmo do Paranaíba. Ninguém se feriu. Situação bastante delicada também para os moradores de Pará de Minas, Pitangui e Onça de Pitangui, no centro-oeste do estado. A orientação repassada ontem é de que os moradores que vivem nos pontos abaixo da usina do Carioca saiam de casa. O risco da barragem de água estourar é alto. Durante todo o dia de hoje, mais de 50 pessoas foram retiradas com a ajuda do helicóptero dos bombeiros. 145 cidades mineiras estão em situação de emergência por causa das chuvas, de acordo com a Defesa Civil Estadual.
Desde o início do período chuvoso, já são 9 mortes e mais de 17 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em Minas Gerais. O governador Romeu Zema decretou 3 dias de luto por causa dos estragos com as chuvas no estado. Bom, hora da previsão do tempo com Igor Silveira. Será que a chuva continua em Minas Gerais? Olá, boa noite. Olha, essa instabilidade em Minas Gerais deve continuar até quarta-feira. Então, atenção, porque como o solo está encharcado, há risco de novos alagamentos e deslizamentos de terra. E por causa da atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é responsável por toda essa chuvarada, a temperatura continua baixa. Amanhã, por exemplo, a máxima não passa dos 24 graus. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora do dia. Agora, no sul do Brasil, o sol está garantido em todo o Rio Grande do Sul e até o final de semana a máxima pode chegar aos 40 graus. Já no litoral do Paraná e de Santa Catarina, o céu fica encoberto e chove de forma fraca e isolada. No Nordeste ainda chove forte no Maranhão, no Piauí e no interior do Ceará. No litoral, o sol aparece e à tarde tem uma chuva passageira, aquela típica do verão. Na região norte, dia seco e quente. Em Roraima, a máxima pode chegar aos 36 graus. Imagina só o calor que vai fazer por lá. Bom, e para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van em uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã na linha vermelha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A van, que transportava 17 pessoas, saiu da pista e despencou de uma altura de cerca de 10 metros. Neste vídeo é possível ver os passageiros deixando o veículo. O vigilante Mauro Francisco Vieira, de 57 anos, morreu na queda. 14 pessoas foram socorridas e estão fora de perigo. As testemunhas já estão sendo ouvidas. Segundo o Departamento de Transporte do Rio de Janeiro, a van transportava 2 passageiros a mais do que o permitido e o motorista foi multado. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma câmera de segurança flagrou um assalto durante a madrugada. O piloto emparelha a moto com o carro de uma mulher, que é obrigada a parar. Um motorista que vinha atrás percebe a ação e dá ré. O garupa desce da moto, abre a porta do carro e começa a recolher tudo o que encontra dentro. Alguns segundos depois, ele sobe na moto com uma sacola. Eles ainda conversam com a vítima e vão embora tranquilamente. Ainda em Guarulhos, um homem agrediu uma enfermeira e provocou uma grande confusão numa unidade de pronto atendimento do município. O agressor se aproxima de um médico que analisa o prontuário. Os dois conversam. O rapaz tenta retirar o documento das mãos dele. A enfermeira vem para intervir. A discussão continua e o homem, inconformado, empurra e acerta um tapa violento no rosto da mulher. O médico vai atrás e a confusão continua em outra ala. Um segurança corre e tenta segurar o agressor. Um outro funcionário de camisa branca também interfere. O homem consegue se livrar e corre, mas é alcançado e derrubado em outro setor da UPA. O funcionário de branco acerta um chute nele. O homem se levanta e foge. Um boletim de ocorrência foi registrado. A Secretaria de Saúde de Guarulhos disse que presta apoio à enfermeira. Um homem morreu atropelado na capital paulista. Uma câmera de segurança registrou a passagem dele poucos segundos antes de ser atingido. Em seguida, um carro aparece tentando fazer uma conversão à esquerda e é atingido por outro que faz uma ultrapassagem forçada. O motorista da caminhonete perde a direção, atropela a vítima e bate no muro. O homem morreu na hora. Tá debaixo do carro, cara. Aí o cara tá debaixo do carro, ó. A família da vítima chegou pouco depois no local. Eu espero que a justiça seja feita, seja concluída, porque ninguém merece perder um familiar dessa forma aí. O rapaz que provocou o acidente tentou fugir, mas foi contido por quem estava por perto. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez. Uma influenciadora digital foi agredida pelo ex-companheiro em Granito, no interior de Pernambuco. A violência foi registrada por câmeras de segurança. As imagens das agressões foram postadas pela própria vítima, Milena Peixoto, em uma rede social.
No vídeo, o ex-companheiro Wenderson Albuquerque parte para cima dela no meio da rua. Familiares da moça tentam conter o rapaz, sem sucesso. Milena é puxada pelos cabelos e derrubada. A jovem relatou nas redes sociais que vivia uma relação abusiva e que, depois de expor uma traição por parte do ex-companheiro, ele começou a perseguição. Parte da confusão também foi gravada pela influenciadora, que registrou um boletim de ocorrência. Ela também divulgou os arranhões e hematomas que ficaram pelo corpo. Morreu nesta segunda-feira, aos 61 anos de idade, o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, conhecido como Batoré. Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e veio para São Paulo quando ainda era criança. Batoré foi o principal personagem dele no elenco do programa Praça é Nossa, do SBT. Além da carreira artística, Ivanildo foi vereador por 2 mandatos em Mauá, na Grande São Paulo. O humorista tratava de um câncer e ele havia dado entrada em uma unidade de pronto atendimento em Pirituba, na zona norte da cidade de São Paulo. Vamos falar um pouco de esporte agora e a gente já começa com um sinal de alerta ligado nessa segunda-feira, porque casos de Covid em atletas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro voltaram a preocupar. Era para ser uma segunda-feira de festa no futebol brasileiro, com direito à apresentação do técnico português no Flamengo. O problema é que até na chegada do Paulo Souza, outro assunto roubou a cena, a Covid-19. Essa é a verdade por todo o mundo. O Covid tem sido, a Covid tem sido um problema. Penso que todo o mundo está unido para podermos ter melhor conhecimento em atuar sobre esta dificuldade. A dificuldade do comandante começou na reapresentação dos atletas rubro-negros. Ele recebeu a notícia que o Mateuzinho testou positivo para o coronavírus e já foi afastado. Mas este não é um caso isolado. 10 clubes da Série A tiveram jogadores afastados pelo mesmo motivo. Ao todo, foram 27 atletas e mais o presidente do Coritiba. Números tão altos que vão prejudicar os técnicos neste início de pré-temporada. Silvinho, por exemplo, começou as atividades sem 3 astros do elenco. Jô, William e o Renato Augusto, que testaram positivo. Pelo menos quem treinou ficou num lugar seguro, já que o CT inteiro passou por uma desinfecção. No São Paulo, o número de reprovados foi ainda maior que o do rival. O novo reforço Patrick foi aprovado e ficou todo feliz. Com Rafinha foi a mesma coisa, o joinha de estudo, hein? Só que nos testes realizados em forma de drive-thru, 4 não passaram. Thiago Volpe, Miranda, Gabriel e Pablo desfalcarão o time nesta semana de treinos. No Bragantino, o número é mais do que o dobro do Corinthians. 7 atletas foram reprovados no teste, nem treinaram com os outros, já foram direto para a quarentena. Dos paulistas, o Santos foi o único que escapou e o técnico Fábio Carille contou com força total na primeira atividade. É bom ele aproveitar esse momento, porque os outros não contaram com a mesma sorte e terão menos tempo para preparar o time ideal para os campeonatos que começam ainda este mês. Aqui no Brasil, a modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morreu na madrugada de domingo vítima de complicações da Covid-19, seguida de uma trombose. De acordo com os familiares, ela já estava imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid e tinha sido diagnosticada com pneumonia. Valentina fazia parte do cast de uma agência brasileira e se preparava para a carreira internacional. A mãe, a empresária Márcia Boscardin, publicou uma homenagem nas redes sociais e compartilhou a postagem de um amigo que cita a morte em decorrência do vírus. No final de dezembro, o cantor sertanejo Maurílio, de 28 anos, morreu depois de 14 dias internado. Ele teve um tromboembolismo pulmonar agravado por um choque séptico. A família do músico já tinha histórico da doença, que é caracterizada pela obstrução dos vasos da artéria pulmonar que causa um coágulo. Maurílio também já tinha tomado as 2 doses da vacina contra a Covid. Mas, segundo os médicos, não é possível afirmar que exista relação dos 2 casos com a imunização. Existem recomendações em vários países para que se tenha cautela em relação justamente a esse tipo de evento, né, de um tromboembolismo pulmonar, ou de uma trombose venosa profunda, ou mesmo de uma trombose venosa cerebral, como a gente tem visto com algumas vacinas em indivíduos que não têm essa predisposição genética à trombose.
Se por acaso ele sabia que tinha essa predisposição genética a ter eventos de natureza trombótica, aí mais uma razão para ter tido uma cautela adicional para fazer a imunização nele. Já são quase 2 anos de pandemia. Neste período, 21.636.000 pessoas se recuperaram da Covid-19. O Brasil registrou mais de 22 milhões de casos da doença e mais de 620 mil pessoas morreram. De acordo com os dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica, desde o começo da pandemia, morreram 311 crianças na faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade, vítimas de Covid-19 no Brasil. Esse número representa a incidência de 1,46 óbito a cada 100 mil pessoas nessa faixa etária. Depois da audiência pública promovida pelo governo federal, a vacinação desse público deve começar até o fim desta semana. É um absurdo vacinar qualquer pessoa de maneira obrigatória com essas substâncias experimentais. Não só crianças, adultos também. Essas vacinas deveriam estar sendo oferecidas, ok, sem problema algum, mas jamais por meio de medidas coercitivas como que a gente está vendo. O assunto gera discussão entre os pais. Claro, eu sou a favor, até porque eu vou ter um filho, né? Eu tenho um irmão também de 7 anos. Então, para mim, eu sou super a favor da vacinação para as crianças. Querer, eu quero, mas a gente fica com medo, né? Porque não dá para saber se faz efeito realmente nas crianças, se não faz. Teve o caso de uma criança que tomou e não sabia que tinha problema de coração e acabou falecendo, né? E por isso que a gente tem medo. E antes do encerramento do Rede TV News de hoje, queremos, em nome de toda a Rede TV, prestar solidariedade à família do engenheiro eletrônico e diretor técnico Jorge Emílio Isaac, que faleceu aos 75 anos na última madrugada. Seu Jorge foi vítima de um infarto fulminante. Com exímia competência e profissionalismo, ajudou na implantação da Rede TV no começo dos anos 2000. Foi responsável também pela transição da TV analógica para a digital, um grande marco na evolução da emissora e no sinal distribuído pelo Brasil. Fomos uma das primeiras emissoras a implantar a emissora totalmente em high definition e estamos sempre evoluindo. E espero continuar na Rede TV por muitos e muitos anos. Em tantos anos de contribuição, se tornou querido por todos os departamentos dessa emissora. A Rede TV expressa os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. Hoje, a nossa programação fica menos colorida com a notícia da partida de seu Jorge dessa forma tão repentina. A gente fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você e obrigado, Jorge Isaac.